Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. Robert Talks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha entrevistada de hoje é uma escritora dedicada à literatura contemporânea brasileira. Sua escrita nasce da sensibilidade das emoções e das vivências que atravessam o cotidiano, transformando sentimentos em poesia e palavra viva. Já lançou 3 livros e possui uma linda trajetória. Hoje vamos conhecer a história de Duda Pereira. Confira. Robert Talks. E seja muito bem-vinda, minha querida Duda Pereira. Gente, ela é mãe no axé e escritora. E hoje ela está aqui para contar para a gente essa trajetória belíssima. Seja muito bem-vinda, Duda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com você. Foi para mim muito incrível, eu estive hoje no local e citei que estaria no seu programa, e aí a cabeleireira me falou, ai meu Deus, eu sigo ele é muito lindo, é um galã. Então, muito bom, muito obrigada ao Brasil, muito obrigada a vocês todos aí. Olha, sou eu que agradeço. Diga a ela que estou mandando um beijo e obrigado pelo galã. Bom, não me vejo assim, não, gente, mas eu vejo. Muito feliz que o meu trabalho e o meu rostinho está passeando aí por vários lugares. E assim, eu com o nosso programa George Robert Talks, eu posso contar histórias de pessoas que são fonte de inspiração como você, Duda, e também chegar no coração dessas pessoas, de várias pessoas. Eu falo que a gente toda semana conversa com brasileiros cidadãos do mundo. Imagina quantas Dudas Pereiras no Brasil e no mundo vão se identificar com a sua trajetória e assim a gente pode deixar aí uma mensagem que é fonte de inspiração no coração de cada telespectador. Meu muito obrigado. Obrigada também. Duda, por trás de todo esse sucesso, livros lançados, você também é mãe no axé, com essa fé que conquista corações e com todo esse seu trabalho, por trás de todo esse sucesso porque você faz o que ama. Então, toda pessoa que faz o que ama é uma pessoa bem-sucedida. Tem aí uma história. Então, vamos voltar ao passado e conta pra gente a trajetória, como foi a infância de Duda Pereira? É a infância de Duda Pereira. Eu sempre fui uma menina além do meu tempo. Eu sou Duda de Ogum, para o povo da Bahia, Candomblé. Sou Duda de Ogum, porque eu sou de Ogum, é o meu orixá. E se entende pelo povo do Ogum, que se sabe do povo do Ogum, é a insistência, a irreverência, a força e a vontade de chegar. Então, essa era a menina Duda Pereira, antes de saber que por trás disso tudo tinha o orixá Ogum, guiando e fazendo acontecer. Além do mais, eu sou de Touro. E então eu creio muito em astrologia e eu sei que o povo de Touro tem essa dinâmica toda. A minha história toda começou realmente na minha infância, porque eu fui a diferença, o diferencial na minha família. De uma família em 8 filhos, os casais antigos faziam muitos filhos, né? Então, 8 filhos. E a única que começou cedo toda a vida fui eu mesma, foi Duda Dogum, foi Duda Pereira. E foi lá nessa minha infância, aos 9 anos de idade, que eu me descobri escritora, quer dizer, que eu comecei a rabiscar. Uhum. Mas muito traquina, muito ativa, reagia
qualquer coisa que eu julgasse injusto, não é? Ou discriminatório, eu sempre briguei por isso. Essa mesma pessoa está aqui hoje com vocês, tendo a honra de participar desse programa lindo. Duda, a honra é nossa, a honra é minha em tê-la aqui conosco e contar para brasileiros cidadãos do mundo a trajetória de uma mulher que é pé no chão, acredita que tudo na vida é possível e com isso faz acontecer. Como foi para você lá atrás? Quais foram suas fontes de inspiração na literatura para que você começasse já a fazer seus próprios rabiscos e ali deixando mensagens para outros leitores? Inicialmente, como eu falei, aos 9 anos de idade, filha de uma família pobre, Uhum. mas com um pai guerreiro. Meu pai era civil, policial. Então, o sistema em casa era muito rígido, mas ele era uma fonte de amor. Além de que meu pai amava a poesia. Ele declamava muito para a gente Castro Alves. Por coincidência, a minha mãe gostava de Olavo Bilac. Então, nessa brincadeira, a gente foi criado meio que ouvindo um pouco. Meu pai declamava muito, muita coisa de Castro Alves. Então, fui criada muito nesse caminho. Quando perdi um par de sandália, novinha sandália, não vou falar a marca para não fazer propaganda, mas eu perdi um par de sandálias. Foi aí que o meu pai, eu fiquei com medo e com vergonha, ele era muito bonzinho. E o sacrifício era muito grande para que a gente tivesse as coisas que precisava. Então, o medo me fez fazer um pequeno poema. Eu expliquei a ele, fraseado, bonitinho, que eu amava ele muito e que eu estava envergonhada de ter perdido a sandália. E ele mandou também em verso que eu estava perdoada dessa vez, mas que se perdesse a sandália, outra coisa de novo, ele consideraria falta de responsabilidade e eu seria punida. Claro que ele não era aquele de castigar, mas tirar era de castigar assim, sai do brinquedo, vai ficar de castigo. Hum. Ainda assim, através da escrita, me comuniquei. Olha, uma grande fonte de inspiração. Eu não apanhei, não fiquei de castigo e me salvei com a escrita. E a partir daí eu comecei a olhar toda a vida como um grande livro que talvez ainda não esteja escrito. Toda cena tem muito a ser dito. E existe poesia em tudo, mas nem tudo é registrado. Daí eu comecei a registrar o que me encantava, o que me decepcionava ou o que me causava admiração. Então, chegou até a adulta, eu só fui registrar um livro aos 62 anos. E Então, eram muitas gavetas cheias de coisas anotadas, mas aguardando. é isso. Muitas gavetas cheias de anotações e guardar esse tempo todo essas anotações e com certeza, quando a gente fala sobre a vida da Duda escolar, a vida acadêmica, com tudo isso aí guardado desde muito nova, houve uma diferença ao reavaliar tudo aquilo, todo aquele material que você guardou? Acredite que havia beleza em tudo, mas muita infantilidade, muita falta de maturidade na escrita, muito material que foi aproveitado, mas foi reescrito. Eu, no livro de contos, não iria contar, daí contei, para você ter uma ideia de como a trajetória e como a escrita ela foi evoluindo e crescendo. Aqui já foi uma inspiração Uhum. e a minha filha interviu. Eu escrevi esse livro baseado numa queixa, não, numa reclamação da minha filha. Ela me falou: mãe,
eu te falei um segredo. Aí a senhora contou às suas amigas. Mas as minhas amigas eram mães de famílias que nós nos ouvíamos, nós confabulávamos sobre os problemas. Hum. E por isso eu contei a uma amiga, mas ela descobriu e me fez essa crítica. E para mim, a Paula Guzmão, ela é psicóloga, com muitas pós-graduações e tal, mas ela é escritora também. Então, a Paula, ela fez um poema, Calar para Quê? Citando Duda Pereira, né? Ou a maninha dela, como alguém que falava muito. Bom, se eu conto muitos casos e chegou a ela e incomodou, eu poderia começar a fazer isso através de livros. E aí eu coloquei esse poema de Paula nesse livro de contos e contei sobre a minha história e meus contos todos da infância. Mas eu recortei aqui muitas coisas das gavetas. Aqui tem um conto sobre uma senhora, ela durante a gravidez, ela perdia a sanidade mental, ela tinha problemas. Então eu contei isso e estava lá guardado na gaveta há anos. Quando a Paula fez essa fala, a Paula Guzmão, quando ela fez essa fala, eu falei, vou aproveitar isso. Já que eu falo, vou falar mesmo. Aí eu fiz como um conto, mas arrumei aquele conto que estava imaturo, eu tornei ele uma coisa mais arrumada, mas aproveitei algo que eu vi na infância. Então a gente vai evoluindo. Só que tem contos que, apesar de infantis, eles eram tão gostosinhos que eu deixei a imaturidade, mas registrei eles assim mesmo. Como foi para você, Duda, o seu processo acadêmico, o seu processo escolar? Filha de uma família pobre do Nordeste, Brasil, Bahia. Então já está percebendo a estudar, formar, não era para todos. Eu estou fazendo isso. Eu venho fazendo isso porque é uma riqueza que a escrita me deu. Eu precisava ter muito mais informação para me manter escrevendo. Mas filha de uma família pobre, eu não cheguei à grande graduação na infância e fui o sustento da minha família por muito tempo, porque eu fui telefonista na época, ajudava a sustentar a família. Depois disso, eu fui para a área de saúde, para arrumar já a família onde eu me casei. Então, ali eu já precisava de ajudar. E tudo isso eu ia registrando toda a passagem, todo canto. Quando, após a minha idade maior, com filhos formados, eu voltei a estudar. Então, essa evolução, ela ainda está acontecendo. Ela ainda está acontecendo. Meu foco é formar em letras. É o meu foco, é o meu desejo. Então, eu estou caminhando para isso. Mas acredite que eu venho me construindo, reconstruindo, moldando, arrumando. Agradeço a literatura sem as palavras, sem a escrita, as palavras formam frase. É verdade. Mas com a escrita, as palavras ganham asas. Então, eu amo escrever. E isso tem me levado a outras formações. Ainda estou no projeto. Mas é um processo lindo. Você começou a escrever em um momento onde todo aquele sentimento que estava dentro de você poderia ser colocado para fora, conversando com um amigo, com uma amiga, e você decidiu sentar, escrever, relatar momentos, criar poesias, e com isso
nessa evolução, porque a cada ano que passa, né, a gente evolui com tudo que a gente vem buscando para a nossa vida e a gente vai aprendendo muito. A gente aprende um com os outros a ser uma pessoa melhor ou a não ser igual a determinadas pessoas que perturba ou que deixa a gente fora do eixo. Então, a gente aprende. Tudo que a gente passa na vida vem para ensinar. A cada levantar é necessário para que a gente levante mais forte. Isso você fez muito bem com a sua caminhada. Você fez isso tão bem que, mesmo aí colocando meta, primeiro tenho que formar os meus filhos e depois eu volto e vou conseguir também uma formação acadêmica. E com isso você deixa aqui para gente o quão bom e é importante a leitura. Você lá atrás não tinha muito acesso à educação, mas você tinha acesso à leitura. Você ia atrás daquilo que poderia preencher a sua alma de sabedoria. E com isso você consegue montar um material riquíssimo e trazer para uma indústria tão competitiva a literatura, livros, chamando a atenção das pessoas em relação ao se conscientizar. E quão importante é diariamente a leitura, a consciência, a educação como passaporte para a liberdade, para a vida de todo ser humano. Então, olha como é bom a gente fazer um resgate dessa infância e você contar aqui para a gente, deixar bem claro que foi muito difícil, mas você não desistiu. Seu acreditar fez com que você se tornasse uma mulher bem-sucedida. Então, aquilo que você desenvolveu aí para a sua vida, você desenvolveu com excelência. Gente, para vocês que estão do outro lado aí assistindo a nossa entrevista com a mãe no axé e escritora Duda Pereira, fica para vocês a rede social da Duda, para que vocês possam entrar em contato com ela e acompanhar diariamente o belíssimo trabalho que ela vem desenvolvendo. Duda, vamos falar então dessa obra maravilhosa que você trouxe no ano de 2024. Por que você decidiu colocar o livro, trazer esse livro, dando esse título, Minha Vez? Então, a minha grande editora era a Paula Guzmão, minha filha, é a psicóloga, ou Murilo Santos, que também escreve, está formando em engenharia mecânica. Tomara que eu não tenha errado se é mecânica, mas eu creio que é mecânica, viu? Eu sempre enrolo, aí ele fala, mãe, é mecânico, eu não sei o que mais, tudo bem. Mas então, foram eles que foram arrumando o livro Minha Vez. E quem escolheu o nome Minha Vez, eu fiz o livro todo, mas o nome do livro era um problema para mim. Então, a Paula Guzmão, ela fez, mãe, nessa idade, depois de toda a luta, e se manter escrevendo tantos anos, a senhora vai lançar um livro, o nome desse livro tem que ser Minha Vez, porque é a sua vez. E eu gostaria de deixar ressalva aqui que quem fez a capa desse livro foi Moacir o Mancha, cineasta. Foi ele quem fez a capa. Então, ele esteve lá no Axé, quis visitar Ogum, o assentamento de Ogum, e pediu a mim, eu posso, mãe? Eu fiz, vamos embora ali, vai ter que tomar uns banhos, se arrumar e tal, para olhar meu santo. Então, ele foi lá, o meu orixá, ele foi lá, e aí ele fez, a capa é essa aí, que é esse símbolozinho aqui.
Então, o Moacir foi quem fez essa capa, mas o nome Minha Vez foi escolhido por Paula Guzmão. E eu adorei o título, porque o título resume a minha história de tantos anos arrumando, projetando, desejando, e minha vez aconteceu. Olha ele aí, como ele é lindo. Aqui tem um recorte Uhum. de toda a minha vida, esse livro. Ele é um recorte da minha vida, do período do... Será que isso sai da gaveta um dia? Olha, Mas o desejo de tirar ele da gaveta era tão grande que eu nunca desisti. A vida inteira eu guardei. E esses papéis, mesmo depois do lançamento desse livro, e eu estou com 3 livros prontos, um é um livro de contos, outro é o Iá e as Palavras, que eu vou ter que lançar, a continuação dele, uhum. e o livro de poesia, porque poesia é o meu grande encanto. Então, eles estão prontos, já estavam prontos, estavam na gaveta, estão. Eu estou catando tudo, catalogando tudo e arrumando para lançar. Minha vez foi Paula Guzmão, a psicóloga, foi ela quem escolheu o título. E fica aí, ó, gente, para vocês. Querem saber como adquirir a obra? Entre em contato com Duda Pereira pela rede social. Duda Pereira.poetiza. Esse é o Insta. Pode entrar em contato que tem uma assessoria toda, né? Que é minha filha, filho. Então, eles arrumam tudo. Entregam o livro, contam sobre as histórias. Pode entrar na página. O melhor disso tudo, Duda, é o apoio. Olha que lindo. Você tem um apoio da família e com isso você traz para uma indústria literária um livro que está aí para você. O livro, gente, conta sobre a vida dela, mas nessa entrevista só ficam aqui, ó, partes da vida de uma mulher que é bem-sucedida. Quer saber mais? Entre em contato com ela e adquira essa obra belíssima. Duda não para por aí e ela lança também o livro Iá e as Palavras. Conta pra gente o porquê este nome, Iá e as Palavras. Eu gosto muito de falar sobre essa obra, eu gosto muito. E tenho muita satisfação por ter lançado. O Minha Vez, ele é um livro de poesia, mas o Iá e as Palavras, eu me vi na responsabilidade espiritual de lançar ele. Iá a tradução é mãe. Iá e as Palavras, o que eu tenho a dizer, ou o que eu digo sobre a minha vida no axé, dentro dos muros do axé. Uhum. A ideia de que o que é o axé? O axé é um lugar de cuidado espiritual. Isso descrevendo os bons olhos sobre o axé. Não é porque existe toda uma resistência, é uma religião de negro, então já existe a resistência, a empatia, ou a antipatia, aliás. Bom, eu fiz o Iá e as Palavras para aproveitar o livro e deixar registrado que dos muros, dentro do axé, há um local grande para disciplina, acolhimento, educação. O axé, na realidade, é o local onde a gente coloca, aceita, não, coloca foi um termo errado, onde a gente acolhe pessoas para cuidar tanto do espiritual, como também cuidar da índole ou do ser humano. Hoje eu estava explicando a uma filha de santo minha, a uma pessoa do axé, que Duda sempre foi uma pessoa com muito temperamento, um temperamento muito forte.
E dentro do axé eu aprendi que eu tinha que moldar. Eu no axé eu aprendi a ouvir muito. No axé eu aprendi a prestar atenção, ter um olhar crítico sobre as coisas. No axé eu aprendi que eu precisava cuidar do outro. O candomblé é um local onde uma fala da Bíblia é executada com muita dignidade e sempre. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ninguém bate nos muros do axé, no portão, na porta do axé, pedindo ajuda que não seja colocado para dentro e ajudado. Até porque quem rege o axé é o grande amor, o Pai que criou todas as coisas, o Lorum, o Pai criador de todas as coisas. Se ele criou todas as coisas e dentro dessas coisas ele colocou o ser humano tem o direito de usufruir e de conviver todas as coisas. É um direito de igualdade. Pela consciência do amor do orixá, pelas suas crias, os filhos, o ser humano, a gente cuida do outro com amor. Mas o que chega mal criado, ele vai vendo tanto exemplo de como o mais velho no axé, ele tem boa conduta, porque nós doutrinamos com a conduta. A gente dá o exemplo. Eu preciso ser doce para receber doçura, eu preciso cumprir decretos para exigir que se faça. Então, esse lugar no axé de acolher, doutrinar, guiar, proteger, ouvir, fazer executar, fazer mostrar, fazer que aprenda. No candomblé você aprende a cozinhar. No candomblé você aprende a cuidar. No candomblé você aprende a dançar. No candomblé você aprende a cantar. No candomblé você aprende artesanato. No candomblé você aprende a ornamentar ambiente. Então, a gente diz que o povo do axé é um povo safo. E eu cheguei na Biblioteca Central de Salvador, Bahia, para lançar o Minha Vez. Então, todo aquele cenário, como você vai fazer? Vai ter que contratar alguém? Não. Tem Ebome Gisélia Veloso, ela é muito boa com ornamentação. Mas também temos Mãe Letícia, Val, Paula. Os meus filhos fizeram a apresentação do lançamento de meu livro, que parecia muito, que eles tinham marcado cada coisa. Fizeram um marco temporal da minha vida e isso foi a apresentação do livro. Tudo isso é porque somos pessoas do axé. E o axé ensina a gente a lutar, aprender, se doutrinar, para que lá fora, fora dos muros do axé, a gente consiga conviver bem com o que vem. Então, o candomblé não é só o lugar do batuque, embora lá você aprenda a tocar também. Não é só o lugar onde a gente aprende a cortar e dividir. Eu digo o seguinte, a minha mãe de santo, Dona Dulce Silvalino, ela destrinchava boi e pintava em tecido de seda. Olha. Então, o local do candomblé é esse. A gente tem que ir do máximo ao mínimo, do mínimo ao máximo, e conviver bem com isso aí. Então, isso aí, o livro Minha Vez, ele traz para o povo que, se você não decide ser um cidadão digno, ali não é o seu lugar. Se você quer ser o corrupto, ali não é o seu lugar. Se você quer ser o grande hipócrita, ali não é o seu lugar. Você precisa se melhorar como ser humano para alcançar a graça do orixá. Então, até isso você disciplina no axé. E o Minha Vez é uma fala sobre que adentrar o muro do axé, você adentra. Pediu ajuda, a gente lhe coloca para dentro. A gente lhe cuida de protege. Mas você está falando do Minha Vez ou você está falando do Iá e as palavras? Obrigada. Né? Eu tenho TDAH, entendeu? Então, já troquei.
O Iá e as Palavras. Iá e as Palavras, gente. É, Fica aí também. pronto. Esse, É. esse livro, né, nessa homenagem lindíssima a que Duda Pereira vem fazendo a religião, contando Uhum. realmente ali o que significa e por que a religião, essa beleza espiritual existe no nosso mundo. Muito bom, Duda. Muito bom. Gente, fica na tela a rede social da Duda. A gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já. Robert's Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e hoje eu estou de frente com uma mulher que é uma fonte de inspiração. Ela vem trazendo a sua própria trajetória, ela vem contar sua própria trajetória. E olha, gente, com isso, no primeiro bloco nós falamos sobre o livro Minha Vez, falamos sobre Iá e as Palavras e não para por aí. Ela trouxe também o seu terceiro livro. Tentei não contar, daí contei. Por que esse tema, Duda? Eu tentei não contar, daí contei. Segundo a Paula Guzmão, minha filha, psicóloga, ela me disse uma vez, acho que tinha 13, 14 anos, então ela me contou alguma coisa que eu contei a minhas amigas. E ela achou aquilo terrível. Então, ela fez um texto para mim, e aí ela fala, Calar para quê? É o nome. Então, esse livro foi inspirado numa zanga da menina, que ela achou que eu contei, falei demais. E aí ela fez um conto sobre isso. Bom, se eu sou boa de contar, vou começar a contar todas aquelas coisas que estavam guardadas na gaveta, os registros que eu havia feito da minha vida na infância e adolescência. E eu aí saí arrumando tudo, e foi quando eu criei o livro de contos. É mais um livro de sátira, tá bom? De crônica. Os contos são muito engraçados, mas também tem muitos contos sobre a minha vivência no axé, porque o noviço ou a visita num terreiro de candomblé, ela comete gafes que são divertidíssimas. Então, eu fui registrando isso também. E o livro de contos, eu tentei não contar, daí contei, é um livro de contos, mas um livro de contos engraçados, e um livro de contos que registra momentos da minha vida e da minha história e do meu percurso, e de curiosidades com amigos e familiares, também
de familiares no axé. Tentei não contar, mas eu contei tudo, está tudo aqui. E contou tão bem que foi parar na Bienal, gente. Olha, foi parar na Bienal de Salvador. Ela, É, 2 livros muito bem lançados na Bienal. Ela levou Iá e as Palavras e também Tentei Não Contar, daí contei. E aconteceu este ano. 2026 foi o ano que a Bienal abriu portas para você e trouxe essas 2 obras belíssimas. Além disso, a Duda também já participou aí de várias antologias. Olha isso, né? Poesia Solidária, Focus 15 e 16, Cama, Poemas Eróticos, Mulher Poesia, 200 anos de independência, Antologia LGBTQIA+, e também com a celebração da diversidade, Antologia de Ouro, Sente-se Bem, Mulheres Notáveis, Ecos do Nordeste. Com tudo isso, vamos lá. Todas essas antologias, a gente sabe que tem muito mais. Tem uma mais recente que aconteceu em Zurique, que a gente vai falar também. Mas com todas essas antologias, todos esses convites, como aconteceu isso em sua vida? Eu, sincero e honestamente, vou lhe falar que na minha vida existe uma mágica tão grande que, por exemplo, esse nosso momento aqui agora é uma grande mágica, não é? Aí, de repente, lá, você está sendo convidada para participar. Que legal! As coisas vão assim para mim, tipo, orixá funciona muito, mas participei de uma antologia como editora e ela me convidou para mais uma. E os meus filhos, a minha equipe, meu grupo de apoio, coloca isso em rede social. E aí eu sou convidada para participar de uma outra. Então, aí está registrado algumas, mas eu participo, acho que já mais de 110 antologias. E que não dava para colocar, né? Eu não sabia se podia, era uma biografia, a minha biografia, coloquei algumas. Mas amei participar de todas, mas a antologia 2 de julho, que conta a grande história do 2 de julho, né? Da independência da Bahia, eu fui convidada e foi uma honra participar. A antologia foi lançada durante o desfile de 2 de julho pela cidade de Salvador. Foi magnífico. A antologia LGBTQIA+, foi uma polêmica. Eu fui convidada para participar também. Duda, você quer participar de uma antologia? Eu gosto de participar de antologia. Do que se trata? LGBTQIA+. Aí bom. Minha filha, acho que tinha uns 10 anos, quando eu fiz um texto, Bem-aventurados. Uhum. Entendeu? E esse texto, Bem-aventurados aos que amam, pois a eles pertence o reino do céu. E no Bem-aventurados eu vou contando aí como com purpurina, sem purpurina, não sei o que mais e tal. Já coloco ele na antologia LGBTQIA+. E daí a pouco vem um monte de bomba. Você está participando de antologia LGBT? O mundo é colorido, né? E que o amor seja louvado, irmãos, com purpurina ou não. Isso também está na antologia. Então, participei, e aí veio um convite, houve um problema pela Chapada, aí teve uma inundação. Aí me convidaram para participar do Poesia Solidária. Lá eu participei. Então veio Cama. O Cama é uma antologia erótica. Aí veio o Cama. Você tem material para participar do... Claro que eu tenho. Meus cabelos estão brancos, mas eu já fui jovem, eu sei como é essas coisas, né? Existe a memória e registros guardados. Então, fui lá, apanhei e participei do Cama com o poema Entrega. Ele é um erótico muito saudável, mas bem erótico. Ele é muito bom de ler. E fui participando das antologias a cada convite.
Foi quando eu fui convidada pela antologia Mulheres que Mudaram o Destino, que esse é um assunto muito bom. Mas toda a antologia que eu tenho participado... deixa eu citar. Eu participei dessa antologia Amor de Mãe justamente por causa disso. Eu não sei se eu tenho a liberdade, mas Claro. meu filho, minha netinha e eu. Então, eu escrevi aqui nessa antologia, que é Amor de Mãe, eu escrevi aqui Ultrassom da Alma. Então, eu estou falando de minha neta, Marina. Eu não quero que recorte essa parte. Deixa isso aí. Sobre Marina, eu quero que ela, a vida inteira, saiba que a avó dela citou ela nessa antologia e que fiz propaganda do nascimento dela para o mundo. Então, eu fui participando de antologias em antologias, convidando uma editora que encontra outra e me encontra e me chama. Tipo assim, vai caindo do céu o convite. Mande palavras escritas e eu tenho participado enviando poemas, palavras, contos e causos. Muito bom. E agora, por último, teve a antologia internacional Mulheres que Mudaram o Destino, né? Totalmente dada por Angela Broadbeck, que mora em Zurique, é escritora e apresentadora em Zurique, e reuniu 60 mulheres e um homem contando histórias marcantes, histórias relevantes de pessoas que fazem toda a diferença. Como foi participar de Mulheres que Mudaram o Destino? Foi delicioso. Mas o convite foi o próprio título, Mulheres que Mudaram o Destino. Então, ela me alcançou como a flecha forte. Uhum. Foi prático. O alvo era eu mesmo, Mulher que Mudou o Destino, era a minha história, eu precisava contar. Eu mudei o meu destino, porque ao invés de me acomodar e estar quietinha na história que a maior parte das minhas amigas da época ficaram, eu mudei o meu destino. E a Ângela Linda vem com um título lindo desse, eu creio que ela vai ter que lançar outro, porque tem muita gente querendo contar também suas histórias. Eu fui um alvo fácil para o título que a Ângela criou. Sou feliz por ter participado. E o convite de Ângela, na realidade, eu fui convidada para participar dessa antologia pela Mariana. Eu vi uma postagem e eu fui olhar, Mulheres que Mudaram o Destino. Meu Deus, é uma grande chance. Uhum. Daí, quando eu olho, vem a Ângela, a mulher é uma potência. E ela movimentou também essa antologia, que eu tenho certeza que cada um participante dessa antologia se sente honrado e engrandecido. Porque eu vi minha história em tantas mãos incríveis, nos olhos e na gaveta, não, na prateleira de tanta gente, que a Ângela conseguiu passar isso além do nosso pensamento. É uma antologia? Não, não. Era muito mais que uma antologia. Era um meio de contar ao mundo que a minha história existiu. Participar dos mulheres, do Mulher que Mudaram o Destino, pela Ângela, foi maravilhoso. Ela é incrível. Contei a minha história. Ogum mudou a minha história. Eu pude contar aquilo dali. Eu pude contar a trajetória de vida de Duda, da menina que foi criada com muita dificuldade, mas que conseguiu superar, que conseguiu mudar o destino, que vira escritora e vira mãe no axé. E eu tenho tantos filhos maravilhosos que o Iá e as Palavras, tem recorte da fala de cada filho, uma homenagem para mim. E eu posso contar essa história no Mulheres que Mudaram o Destino,
porque a Ângela me abriu portas e me deu esse lugar. Bom demais, lindo demais, hein? Não é lindo? Lindo. Tudo acontece para você de uma forma, foi o que você falou, né? Vem de uma forma mágica. De As uma forma mágica. estão chegando, fazendo o convite, e ali acontece o conhecer da história de várias mulheres que souberam diariamente escrever bons capítulos desse livro que se chama Vida. E você, com certeza, é uma mulher que mudou o seu destino e faz toda a diferença, e é uma fonte de inspiração na vida de muita gente. Que bonito. Gente, fica na tela para vocês a rede social de Duda Pereira. Eu vou para um momento do nosso programa que a Duda não sabia, ficou na surpresa. Eu vou num bate-bola com a Duda. Vamos lá, então? Bate-bola com a mãe do axé e escritora Duda Pereira. Duda, uma cor. Azul. Um medo. Desistir. Um gênero musical. Eu sou tão eclética com música, mas eu gosto da romântica. Um lugar. Minha família. Um livro. Minha vez. A sua vez. Uma profissão. Médica. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Preconceito. Eu digo não para. Racismo. Eu digo sim para. O amor. Eu me defino uma mulher. Irreverente. Família para mim é. A essência de tudo. Deus em minha vida. Deus em minha vida sou eu. Deus em minha vida é o máximo. Duda, começamos a nossa entrevista com um convite ao passado. Chegar ao passado, passou aí um filme na sua cabeça e provavelmente também na cabeça de muita gente que está nos assistindo, daquela menina que veio de uma família humilde, mas que sonhava e também tinha os pés no chão. E aquela menina escrevia diariamente poesias, contos da sua própria vida, sem saber que no futuro iria se tornar um livro. Foi uma gaveta cheia de bilhetinhos, escritas, e com isso foi o juntar de toda uma trajetória que deu vida a um livro que se chama Minha Vez. O lado dessa menina que se torna uma jovem, dali da adolescência, ganha o corpo de uma mulher que se encontra na religião e, através da religião, ela sente a vontade em trazer ao conhecimento de muitos o poder do espiritual. Com isso, lança o livro Iá e as Palavras. Não para por aí, não muito satisfeita e querendo abraçar a muitos outros filhos, ela também lança o livro Tentei Não Contar, Daí Contei. Não muito satisfeita no decorrer da sua carreira, ela abraçou várias antologias. E com várias antologias conseguiu conquistar a um público nacional e um público internacional. E através de uma antologia de mulheres que mudaram o destino, pois Duda
Pereira é uma mulher que mudou o seu próprio destino. Ela conhece Angela Broadbeck e, através de Angela, eu tenho a oportunidade em conversar com essa mulher que, quando eu pedi uma palavra, uma definição, ela se diz uma mulher irreverente. Quando eu peço uma cor, sem saber que ela gosta do azul, eu estou vestindo o azul. E não para por aí. Quando eu falo da palavra ali, família, para mim, família que é a base, e Deus, que é tão forte, ela fala com toda certeza: eu sou Deus, parte de Deus, essa energia que movimenta esse universo. E é isso. Através dessa energia, dessa espiritualidade, esse acreditar, você define para mim, Duda, que a sua vida foi como milagres, né? Foram acontecendo as coisas e aí você carrega um currículo riquíssimo, com literaturas belíssimas, tocando o coração de brasileiros cidadãos do mundo. A sua história, Duda Pereira, com certeza é uma fonte de inspiração para muita gente. Parabéns, em nome da minha equipe, mais sucesso. Muito obrigada. É uma honra estar com vocês. Você é simplesmente lindo e eu estou muito a favor da fala de G, a cabeleireira. É um galã. Oh, Além de ser um doce de ser humano. Muito lindo. Muito obrigada por estar aqui. Foi uma honra participar e poder falar um pouco da minha obra. o prazer é todo meu. O prazer é todo meu. Que bom. Gente, toda semana eu conto histórias de pessoas que são fontes de inspiração, como Duda Pereira. Quer contar a sua história, a sua trajetória? Entre em contato com a nossa equipe. Será um prazer contar para brasileiros e cidadãos do mundo o seu sucesso. Mais uma vez, a gente chega aí, né, ao término de um programa e desejo a você, Duda, mais sucesso e continue trilhando esse caminho em fazer a diferença na vida de muita gente. Através de boas histórias, através da literatura, a gente consegue marcar o coração das pessoas e deixar uma mensagem. A mensagem que basta só acreditar que as coisas acontecem. Muito obrigado a todos vocês pela audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.